Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esperando a Titi. Já consegui mandar. Eu tô mais craque um pouco nessa tecnologia que para mim é difícil. Oi, Oi, boa noite. Que boa prazer. noite, igualmente. Sejam bem-vindos todos. Hoje o assunto é sobre tarô. Sobre o Lenormand da Titi, que eu tenho muita curiosidade de saber também. Uma galera entrando aqui. Espero que o Mercúrio retrógrado não atrapalhe a nossa vida. Que hoje Ele o há meu de computador. ajudar. Hoje o meu computador já deu defeito. A gente ficou sem conexão aqui também, caiu no meio do Ah, atendimento, que demorou para ótimo. voltar, Pois foi é. assim hoje aqui, mas vai dar tudo certo agora. Eu espero que sim. Acabei descobrindo que nós temos alunos em comum, nós Temos. temos pessoas, muita gente em comum. O feedback que eu recebi aqui foi ótimo. Eu também recebi os melhores feedbacks possíveis. Eu falei, olha só, um monte de gente feliz da Que gente bom, né? juntas. Muito bom, né? Eu agora só faço as lives para o Cidade Jardim aos domingos. Acabei que tô fora assim das lives com as pessoas, senti bastante falta, principalmente de assuntos interessantes que a gente possa trocar, ideias. O tarô é um instrumento tão rico, né? Eu sou do Tarot de Marseille. Eu gosto mais, é uma língua, uma leitura, uma conversa que eu entendo melhor. Eu gosto da leitura clássica. Eu visitei um museu na Espanha uma vez que tinha lá um monte de carta e um monte de coleção e um monte de fabricante também, que eu acho que eles iam mandando um pouco do acervo. Né? E eu vi na Suíça também uma vez um museu muito interessante. E tinha num desses o Lenormand. Mas eles puseram como se fosse assim, a sala era do tarô e tinha um canto do Lenormand. Eu nunca entendi muito por que que eles não fizeram uma Engraçado, né? junção, né? Mas É tem muitos engraçado. anos. É engraçado, né? Oi, Emanuel. Emanuel tá aí. O Emanuel, que é meu Oi. professor foi meu professor de Lenormand, tá aqui. Ah. Ele tá aqui perguntando do museu, qual é o museu. Eu dou o nome para vocês. Tem um na Suíça, que eu fui, e tem um outro na Espanha, em Barcelona, eu acho. Eu mando depois. O Museu do Fournier, exatamente. Isso aí. Bem interessante, mas o da Suíça é que tirava um pouco, separava um pouco o tarô de Marseille, o Uhum. tarô mesmo, né? Eles lá na Suíça eles dão um pouco mais de ênfase ao de Marseille, não sei por quê. Mas e o Lenormand tinha como se fosse assim uma mesa à parte. Eu fiquei muito curiosa e um desenho em círculo, né? É interessante, né? Assim, a gente vê muitos lugares também que se mistura tudo, né? Eu até, assim, com o meu lado virginiano, eu até acho bacana, assim, quando as pessoas separam, porque a gente também vê tanta mistureba, né? Misturam todos os tipos de carta, colocam como se fossem a mesma coisa. E assim, até eu mesma, na minha prática do dia a dia, porque eu trabalho com astrologia, eu trabalho com tarô, de Marcelle, trabalho com Lenormand, e cada atendimento para mim é completamente diferente do outro. Eu evito misturar, juntar no mesmo atendimento, no mesmo texto. Eu sempre tento tomar esse cuidado, né? De pegar também, de poder responder à demanda da pessoa, né? Com certeza. Agora, você sentiu esse ano uma coisa que eu tenho muita vontade de perguntar para as pessoas que trabalham como a gente: diferença nos atendimentos, na demanda das pessoas, no que elas vêm buscar? Eu acho que um pouco, né? Assim, eu estava comentando até com uma colega essa semana. Uma questão clara foi a própria questão da saúde, que era um tema, claro, né, das consultas,
mas acho que esse ano 99,9% das consultas, mesmo que aquele não fosse o objetivo, o propósito da consulta, veio essa demanda de, já que eu estou aqui, eu quero saber, né? Muitas perguntas especificamente sobre a Covid, mas também sobre a saúde em geral. E essa consciência de que, assim, não, eu preciso me cuidar, né? Eu tenho que estar bem de saúde, eu preciso pensar mais nisso daqui para frente. E eu percebi uma coisa que a gente já vinha acompanhando nos últimos anos, esse ano mais forte, que é essa coisa do propósito de vida, fazer alguma coisa que faça sentido, dar uma qualidade maior para a vida. E tem a demanda também, infelizmente, das pessoas mais dentro dessa situação toda que a gente está vivendo, né? Então, muitos profissionais de saúde, muita gente que esteve doente, muita gente desempregada, muitas consequências de tudo isso que está acontecendo. Então, assim, os medos, né, também amplificados, a urgência, né, de precisar de um horário para ontem para consulta, porque tem essa pressa de querer resolver a vida logo. Eu acho que um pouco nesse sentido, assim, que eu senti as diferenças. Eu senti também um pouco isso. Mas, assim, o que mais me surpreende, o que mais continua me surpreendendo, assim, eu acho que 2020 virou, assim, um grande dormitório do mundo, né? Esse ano parece que está todo mundo assim num esticado e esperando um pouco tudo isso passar. Eu sinto um pouco de falta de mais atitude. Estou falando de uma forma coletiva, não estou falando de uma forma Sim. individual, porque aí individual você tem sua vida, seu horário, seu filho, seu isso, aquilo, mas de uma forma coletiva. Eu acho que para a gente passar, poder terá sido bom se o coletivo deixar de viver isso debaixo do dormitório de 2020 e atuar, né? Tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho estudado, dá assim a sensação de que, apesar de ser um ano mais difícil, um ano mais desafiador, um ano mais cheio de coisas, né? Pode ser um ano muito bom depois que acaba, naturalmente, né? Mas pode ser um ano muito bom para o coletivo. E eu não estou vendo isso com tanta positividade como poderia ser. Eu também, eu confesso que eu comecei esse ano mais otimista quanto a isso do que eu estou terminando, porque eu acho que esse ano está sendo uma super oportunidade, né, na vida da gente. Eu achei interessante que você falou depois que acaba, né? Esse ano acho que a gente está vivendo um céu, até pensando astrologicamente, que eu falo muito que assim, aquelas coisas que depois que passa, né, acontecem coisas que a gente fala assim, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, isso não teria acontecido, né? Eu não teria resolvido isso, eu não teria feito tal coisa. E eu lamento bastante, assim, porque eu acho que muita gente, individualmente e coletivamente, eu acho que principalmente, né, a gente está deixando de fazer coisas que foram oportunidades criadas pelas demandas desse 2020. É porque está muito pesado, né? Até puxando, né, para o nosso papo aqui das cartas, do tarô, do Lenormand, até na própria configuração dos jogos, né? Eu percebi esse ano, tá aí uma coisa curiosa, né? Eu percebi algumas coincidências na configuração dos jogos das pessoas. Então, uma incidência frequente de certas cartas se repetindo em posições estratégicas do jogo, né? Então, por exemplo, no caso do tarô, né, muita torre, muita carta mais densa. No caso do Lenormand, muito urso, muita montanha, muitas cartas que trazem desafio, lentidão, a necessidade de mais esforço. Né? Então, acho que isso também acaba desmotivando muito, porque parece muito assustador, né? E eu acho que, de certa forma, é. Então, isso talvez tenha paralisado um pouco também e perdido um pouco dessa potência, dessa força que o ano poderia ter, né? A ideia da morte, seja ela real ou simbólica, né? A morte do trabalho, ou de um ente querido, ou de uma relação, de um casamento, enfim, esse ano está de perna para o ar, né? Tá. Eu tenho visto muito o 3 de espadas, o 3 e o 5. Também, verdade. Estão em cima direto, né? O 5 de espadas eu entendi assim, muito um movimento assim muito de traição. Engraçado, né?
É um assunto que é recorrente, a gente escuta isso com frequência, Sim. né? Mas a traição, ela está muito mais acelerada ou muito mais à mostra, né? Não sei. Né? Quando entrou esse ano, uma das previsões do tarô era uma coisa que a gente já vinha falando, e cada um na sua área já vinha Uhum. falando isso. Esse ano vai cair assim, a máscara de muita gente vai se mostrar como é. Né? As Sim. pessoas não vão conseguir mais se esconder. Então, esse 5 de espadas, para mim, é assim, é como se aquela traição fosse muito descoberta. Às vezes nem é traição nova, é traição velha, né? É furo velho na calça velha, que nem dizia minha avó, mas que de repente aquilo fica evidente. E que eu acho bom isso, né? Eu tenho falado bastante, assim, que é um ano de desilusão para muita gente, e eu sempre faço questão de dizer que desilusão é algo bom, porque quando a gente se desilude, a gente está saindo da ilusão, né? A gente tá tirando isso, e com certeza, né? Eu vi que o Gabriel comentou aqui também muitos ratos saindo no jogo, né? Realmente muito rato saindo no jogo do Lenormand também, que tem muito a ver com essa questão também do 3 de espadas, o 5 de espadas, 9 de espadas, né? E é isso. O Lenormand, Pode ele falar, pode falar. é o baralho cigano? Ou ele é uma derivação do baralho cigano? Então, o Lenormand aqui no Brasil ele é chamado de baralho cigano, mas assim, para mim ele é Lenormand, né? Aqui no Sei, Brasil que ele entendi. ficou conhecido, mas Tá. assim, se a gente for pensar no cigano, o cigano ele lê qualquer baralho, né? Vários baralhos passaram pelos ciganos, então assim, o Lenormand ele não é necessariamente um baralho cigano, apesar de aqui no Brasil ter ficado conhecido dessa forma. Então, às vezes é legal até falar, porque muita gente fala, nunca ouvi falar de Lenormand, mas trabalha com baralho cigano, né? Que E é tem curioso, né? Porque eu sempre trabalhei, na verdade, com o tarô de Marseille. Desde que eu tive contato com as cartas, eu sempre estudei, sempre pratiquei o tarô. E eu sempre tive uma certa resistência com o Lenormand, até porque, assim, né, aqui no Brasil sempre se associou muito, você tem que ter uma mediunidade, você tem que ter um cigano, você tem que ter o orixá, não sei o quê. É o baralho fofoqueiro, é muito fatalista. E essa não é minha visão de mundo, né? Minha visão de mundo é uma visão que eu sempre pratiquei na astrologia e no tarô, que a gente tem o que fazer com aquela informação que é dada pra gente. E aí, por uma série, né, dessas sincronicidades da vida, num determinado momento, em um mês, eu ganhei 3 baralhos de Lenormand. E aí, né, tudo que acontece muito coincidentemente, você fala, não, tem alguma coisa aí que você tem que olhar naquele baralho. E foi muito interessante porque, assim, 2 dos baralhos que eu ganhei junto, né, eu brinco que vieram juntos os professores. Então, um dos baralhos tinha sido desenvolvido a parte do texto por uma amiga, que acabou me dando algumas aulas a respeito. E a amiga que me deu um outro baralho, ela me indicou o Emanuel, né, que não sei se ele ainda está aqui, Sei. mas ele estava aqui Ah. na live. A gente é super amigos hoje e tudo mais. E eu fui estudar o Lenormand com ele. E eu vi que o Lenormand não era nada do que eu imaginava. E o Lenormand caiu na minha mão num momento muito importante na minha vida, assim, né? Ele foi meu grande companheiro, eu comecei a utilizar para praticar. E ele começou a me dar respostas interessantes e apontar caminhos de uma forma até muito semelhante com o tarô, né? Então, assim, que eu vejo popularmente, né, as pessoas falam, se você quer aquela resposta papum, né? Tá traindo, vai morrer, vai perder o emprego, você vai pro Lenormand, porque o tarô vai psicologizar e tal. E no fundo é a forma como você lida com as cartas, né? Você pode. O Emanuel tá aí ainda. Ah. Você pode lidar com as cartas dessa forma, seja com o tarô, seja com o Lenormand. Então, assim, não sei, o Lenormand começou a falar comigo. Eu continuo trabalhando muito com o tarô também. Mas no meu dia a dia, eu vou dizer que para mim, pessoalmente, hoje eu utilizo muito mais o Lenormand no meu dia a É. dia. E ele dá conselhos, assim, não só preditivos, mas também aconselhamento mesmo, né? E eu acho que ele é bem objetivo para essas respostas que as pessoas buscam, né? O que vai acontecer, como o outro está se sentindo, por que caminho eu vou. Eu acho que ele dá umas dicas muito, muito interessantes aí. Você sabe que eu tenho essa relação que você tem com o Lenormand, eu tenho com o tarô.
Eu gosto de muitas cartas. Eu acho que se eu estou pensando certo, o Lenormand tem 35 ou 36 cartas, né? 36 cartas, É uma coisa dessas. Eu fiz um curso há muitos anos atrás. O tarô tem 78, quer dizer que é o dobro disso, né? O que eu gosto no tarô e como eu aprendi, porque eu fiz um curso aqui, depois eu fui para a França, depois eu fui para a Itália, estudei lá e acabei me formando, se é que eu posso falar isso lá, né? O que eu acho muito legal assim, é perceber e entender o ritmo dos arcanos, né? Cada vez é mais agradável a sensação de intimidade que você vai adquirindo com aquelas cartas. Com certeza. Né? E a miríade de histórias que ele conta, né? Então, por exemplo, eu gosto muito daquele jogo Peladã, que eu ensino muito para os meus alunos, aquele de 5, e depois tem a confirmação. A impressão que eu tenho é que a cada pergunta que você faz uma pergunta e ele te dá a resposta e mais um pouquinho. Né? O que a pessoa sente? Sente isso por causa disso. Então, eu sempre acho que o tarô ele te dá um chorinho a mais, né? Do que você Eu acho pergunta. Que o tarô, eu falo que ele tem essa natureza psicológica profunda dos arquétipos, ele mesmo da carta, né? Que ele aprofunda bastante. E eu acho que era essa a minha resistência com o Lenormand, porque eu achava que o Lenormand não fazia isso. E aí eu descobri que, na verdade, é a forma de você lidar com ele. Eu gosto muito no Lenormand da mesa real, né? Que é o jogão que a gente faz, no qual as 36 cartas estão presentes. E aí, eu costumo dizer que ele é um baralho sistêmico, porque são só 36 cartas mesmo, né? Eu tinha também essa mesma questão que você. Mas a hora que você configura, cada jogo é um jogo, né? Como no caso da astrologia. Então, a gente tem ali, né? São aqueles mesmos planetas, signos e casas, mas nunca a gente vai ter 2 mapas iguais. A gente nunca tem 2 mesas reais iguais. E as cartas, elas ganham sentidos próprios dependendo dessa configuração no jogo. E eu acho muito legal essa possibilidade de a gente ter todas as cartas na mesa sempre, com sentidos diferentes, um jogo que vai ser super bom, mesmo tendo ali os ratos, as nuvens, né? Porque no Lenormand não tem essa coisa ali que uma torre pode ser boa, né? Que ou uma carta boa pode ser ruim. No Lenormand, elas são mais nesse sentido, né? Os ratos, eles nunca vão ser uma coisa maravilhosa. Mas na configuração daquela mesa, eles podem ter um outro sentido, pode estar longe do seu consulente. E a gente consegue, com a mesa aberta, localizar todos esses assuntos. Que é um pouco o que também, eu não sei, né, no caso do tarô, eu não sei qual é o jogo geral que você usa mais, mas eu trabalho com a mandala astrológica. Então é igual. Ele é como se fosse mesmo a mandala astrológica. Só que com todos. Só que com todas. E aí eu acho bacana porque a gente tem o homem, tem a mulher, então a gente consegue identificar ali, né? Aquela é a cliente, ela está cercada dessa forma. No caso do relacionamento, essa é a distância, para onde cada um está olhando, como eles se conversam. Então eu acho muito interessante essa dinâmica até visual do jogo, como você procura, né? Mas eu costumo dizer assim que são só formas diferentes da gente chegar no mesmo lugar. Eu vou conseguir fazer um atendimento tanto com um quanto com o outro e acho que isso é muito pessoal mesmo, né? São linguagens, né, diferentes e uma mais rebuscada, outra talvez um pouco menos rebuscada, mas que ela vai de encontro a uma previsão. Eu acho que as pessoas preferem uma resposta mais objetiva. Eu acho que, pelo menos a mim, né? Não sei se é o meu estilo, quem vem mais a mim, vem mais atrás, mais sedento de um jogo mais objetivo, mais claro e com respostas, mas é isso ou é aquilo. Para mim também. Né? Não tem muita aquela ideia da pessoa querer escutar os porquês das coisas. Embora às vezes elas perguntem, elas querem ir direto ao ponto, né? A objetividade é algo, pelo menos, que vem muito. Eu tenho essa demanda,
né, da objetividade das pessoas quererem, é que nem a Dani está dizendo, exatamente, mais o preto no branco, né? Coisas mais claras e é fulano, não é fulano, vai para lá, vem para cá, não é isso, não é aquilo. E a única coisa, assim, muito complicada, não sei como é que é no Lenormand, mas com o tarô, muito complicado você fazer uma previsão de tempo. O Lenormand, Muito ele tem complicado. mais formas da gente calcular o tempo, mas ainda é difícil, assim, quando a pessoa quer uma previsão, assim, certeira de tempo, eu falo, vem fazer o mapa, porque aí, na astrologia, a gente consegue dar o tempo, mas o Lenormand, ele tem algumas técnicas interessantes para a gente entender, assim, se é um jogo mais rápido, mais demorado. Eu tenho algumas ideias, assim, eu acho que esse jogo é para 1 mês, esse jogo é para 6 meses, e eu acho que o Lenormand, pelo menos para mim, né, ele te dá menos opções. Então, nessa coisa mais vai por aqui, vai por ali, eu acho que o Lenormand ele é mais objetivo, muitas vezes, do que o tarô. Né? Mas, assim, né, de novo, eu acho que isso é uma coisa pessoal da forma como eu utilizo, porque eu consigo também ver essa objetividade no tarô e eu consigo também ver esse lado subjetivo no Lenormand. Mas acho que tudo Sim. também, né? Como a gente estuda, a relação que a gente cria. E eu mergulho muito profundamente, né? Eu passei, eu acho que uns 15 anos da minha vida fazendo jogos semanais com o tarô e anotando e voltando. E quando eu aprendi o Lenormand, eu comecei a fazer isso com o Lenormand, eu faço até hoje. Eu tenho cadernos e mais cadernos. Então eu Eu falo que é um tenho estudo também. empírico, né? Então, acho que é por isso que a gente consegue ser objetiva, porque a gente sabe o que é aquela carta, a recorrência daquela carta, né? O que aquilo significa, o que aquilo traz, como ela fala com a gente. E eu acho maravilhoso, assim. Então, tanto um quanto o outro, né? Eu acho que esse universo das cartas, do oráculo, dos símbolos, ajuda muito a entender o que está acontecendo, para onde a gente vai, né? Mesmo que, como você falou, né, às vezes não fala o porquê, mas a gente acaba entendendo, né? É por isso que está acontecendo, é daqui que a história está vindo, é para ali que eu devo ir. Eu acho maravilhoso, né? Suspeita para falar, mas eu acho esse universo incrível. Eu sempre quis ser detetive, né? Eu também. A minha ambição, quando eu comecei a saber que um dia ia ter que trabalhar, a minha ambição era ser detetive. Acho que a gente conseguiu uma maneira de sê-lo, né? A minha ideia era Total. essa. E você sabe que o tarô, assim, na verdade, o tarô, eu comecei a trabalhar com o tarô antes da astrologia, apesar, acho que os dois entraram juntos na minha vida. Mas eu acho que as cartas, elas também são um bom treino para astrólogo. Eu sempre falo isso, né? Porque no mapa, eu pego ali o mapa, eu posso, por exemplo, escolher, eu tenho dificuldade de falar uma coisa difícil. Eu posso começar por aqui e ir preparando o caminho. Tarô não, né? A pessoa faz a pergunta tá ali, você tem que responder. Eu falo muito para os meus alunos, né? Se você demorar 10 segundos para dar a resposta, o cliente já entrou em desespero porque ele É acha que você está vendo verdade. uma tragédia, É né? verdade. Então você É tem que verdade. olhar e você tem que responder. Então eu acho que também treina muito a linguagem, a comunicação, né? O entender, se juntar todo o jogo, porque não é fácil, né? Cada carta, Não. dependendo do contexto ali, tem que praticar muito, né? Tem que ter um repertório de entendimento e tem que praticar muito. E a resposta é exatamente essa: depende. Tudo depende do contexto, tudo depende do assunto, tudo depende de quem está junto. Você às vezes acha que sabe aquele arcano, quando ele se mistura com uma outra turma, acontece outra coisa, né? Para mim, o mais interessante na história do tarô é exatamente a trajetória do louco. Quando eu estudei na França, é porque eu e a França não ficamos bem. Eu nunca fiz o meu mapa cartográfico, mas certamente alguma coisa ali na França isso não vai bem. Sou eu pisar na França dá confusão. E quando eu comecei a escola, na minha época, a segunda língua depois do português não era o inglês, era o francês. Então, o meu conhecimento hoje pouco, porque você fala, eu acabo que falo menos, eu perdi um pouco, peguei implicância, a implicância para o escorpião já ajuda também a você não querer mais as coisas. Mas eu não tinha muita dificuldade com a língua, eu tive muita dificuldade lá. E um dos cursos que eu fiz, eu fui descobrir lá em Paris que tem um lugar, um salão, como se fosse um salão de jogo de bridge,
mas é jogo de tarô, é jogo. Jogo, que nem joga buraco, bridge, tranca, esses jogos, né? E eu fui uma tarde para esse lugar, era longe de onde eu morava, não é uma coisa muito central em Paris, era mais afastado. E eu passei uma tarde ali, e o parisiense fuma muito, né? Então os lugares são muito abafados, os lugares não têm aquele cheiro assim de cigarro, e era inverno, então não tinha muita janela aberta, assim, um lugar desagradável de ficar, né? Pela fumaceira e tal. Mas eu passei uma tarde ali e eu escutei, era um senhor já na época, ele devia ter seus 70 e muitos anos, e ele estava dizendo na mesa do jogo, jogando como se estivesse jogando buraco, e era o tarô. E a figura que estava na mão dele, recorrente, era o louco. Então ele mostrava toda hora, ele viu que eu estava ali, era assim uma pessoa, uma cara que ele nunca tinha visto. Ele me perguntou, eu falei o que eu estava fazendo ali, e ele estava me dizendo, olha só, esse louco, ele é o Coringa é o louco, que se deslocou do baralho através dos ciganos e que entrou no baralho de naipe, que seriam os arcanos menores. Os arcanos maiores eles desprezaram, ficaram apenas com a figura do louco, puseram-no como um coringa, tiraram os cavaleiros, então só ficou valete, dama e rei, de todos os naipes menos os cavaleiros, né? E o louco entrou ali. E ele me contando a história do louco, né? O que aconteceu, por que eles mudaram de um arcano maior para o arcano menor, como é que ele faz a trajetória. Aí ele depois pegou, ele tinha os arcanos maiores, assim, de todas as aulas que eu tive, essa que não era aula foi a mais rica, né? Às vezes você aponta no que vê, acerta no que não vê. E ele fez uma trajetória do louco pelo mago, papisa, imperatriz, imperador, foi até o mundo, fazendo uma trajetória desse louco e contando como ele virou o Coringa, como que ele foi, então, se adaptar através dos ciganos, que ninguém sabe que época foi, porque os nômades é que fizeram isso, né? E me disse ele que havia, eu não sei se essa história é verdade, porque todas as histórias, tudo é lenda, né? Tem uma hora que é verdade, tem uma hora que não é, tem um pedaço que é, tem outro que é invenção. Mas ele disse, isso é uma coisa que eu fiquei bastante curiosa, que nessas tribos nômades de ciganos e tudo isso, houve uma briga, houve um desentendimento ali naquela época, e o detentor do tarô parece que brigou com não sei quem, e aí houve um racha, e desse racha foi que apareceu o que eles chamam de tarô cigano, que eu não sei se é o Lenormand ou não, tá? Porque parece que houve ali um racha dessas tribos, e foram eles, segundo o tal francês, que passaram esse instrumento do norte da África para o sul da Europa. Foi contado lá por ele, e eu fiquei muito interessada, né, nessa história, o que tinha efetivamente acontecido, e eu fui pesquisar, e muito engraçado, isso era uma coisa também que eu tinha vontade de saber, porque os primeiros escritos de tarô que se conhece, que se tem noção, são folhas soltas sem autoria. Sim. Não tem. Quem foi que escreveu isso? Não sei. Né? E aí ele me disse que, ao contrário, que no tarô cigano, baralho cigano, né? o Lenormand, que tem autor, que tem escrito, que tem a coisa começou a partir de alguém e que foi sendo passada pelos ancestrais. Isso é verdade? E é interessante, né? Porque a Madame Lenormand, ela lia a borra de café, então ela via essas imagens que estão no baralho na borra de café. E a partir daí isso ganha, né, espaço nas cartas. E eu acho muito curioso, porque mesmo tendo, né, uma história, um rastro, as histórias das cartas, elas sempre têm umas lendas no meio. Tem. E eu acho sempre curioso, porque eu gosto muito dessa parte histórica, né?
E você pega, por exemplo, na astrologia, mesmo que seja uma coisa tão mais antiga, existe uma coerência maior nessas pesquisas. Quando você vai estudar o Lenormand, quando você vai estudar o tarô, você tá certa que aquilo, de repente você pega um outro estudioso que pesquisou e achou alguma coisa ali fora da curva e outro caminho. Né? E eu fico sempre me perguntando, né? Será que é para a gente não saber mesmo, né, totalmente de onde vem essa história? Eu acredito que as coisas também foram ganhando outro formato. Eu acho que foi mudando muito a forma evoluindo, também, né? Claro. Evoluindo, até a prática, né? Como se pratica, a visão de cada carta. No caso do Lenormand, por exemplo, até em termos de significado, a gente tem algumas cartas que algumas pessoas veem de um jeito, outras veem do outro. Se você vai para a escola da Europa, você vai ter um significado das cartas. Aqui no Brasil você vai ver de outra forma, né? Como a carta da cruz, por exemplo, que ela pode ser um fardo para alguns, ou uma carta de fé para outros. A carta do urso, né? Que tem gente que vai ver como mãe, tem gente que vai ver como trabalho, tem gente que vai ver como um obstáculo. A própria carta do trevo, né? Toda vez que eu faço live com o Emanuel, a gente traz esse tema, porque ele vê o trevo mais negativo, eu vejo o trevo mais positivo. Então, depende muito também de onde você vai pegar essa história, né? Então, eu acho muito louco isso nas cartas, né? Como que vai mudando o significado? Como que, de repente, toda uma escola vê diferente e, às vezes... E escola, assim, né? Eu dou uma... Pois é, mas assim, aí, por exemplo, pego meus alunos mesmo, né? Eu dou o mesmo curso para aquele grupo de pessoas simultaneamente, e aí todo mundo começa a praticar, e dali a pouco a gente tem o feedback que o trevo de um é legal, que o trevo do outro não é legal, que o urso de um é tal coisa, que o urso do outro é tal coisa, né? Mas não depende do contexto? Não depende do contexto, não? Então, eu acho que, assim, como eu sou geminiana, eu vou te dar uma resposta que depende do contexto, mas aí meu lado virginiano vai aqui te dizer... eu vejo que tem uma recorrência dependendo do cartomante também. Então, assim, dependendo eu vejo que para algumas pessoas aquela carta tende a ser predominantemente isso, sabe? Tem certas cartas que para mim elas sempre aparecem no mesmo contexto. A cruz, para mim, ela 99% das vezes, por exemplo, ela vai falar de um peso, né? De uma coisa mais opressora, de um momento mais desafiador, né? Quando vem o consulente com a cruz, por exemplo, a pessoa está carregando um peso muito grande, a pessoa está muito cansada. Uma semana que tem, acho que foi semana passada ou retrasada, por exemplo, que eu tinha a cruz no meu jogo da semana. Eu achei que a semana não ia acabar nunca mais, né? Eu tinha um cansaço em mim, eu não conseguia fazer as coisas, eu não dei conta de fazer tudo que eu tinha me programado na semana, mesmo com organização e tal. Sei lá, uma vez a cada muitos jogos, eu olho ali e falo, putz, aqui eu acho que essa cruz está falando de uma fé que a pessoa precisa ter, né? Entendi. Mas é mais raro. E aí eu vejo que tem, de repente, alunos, colegas que já vêm de uma outra forma e para eles é sempre daquela forma. Eu não sei como você é quando você vai, por exemplo, fazer uma consulta com alguém vai ler para você. Eu falo que assim, eu não quero nem saber quais são as cartas, porque se eu estou procurando outra pessoa é porque eu quero a visão da pessoa e não das cartas. As cartas eu sei ler, né? E eu não quero nem saber quais são as cartas, porque eu não sei qual é a visão daquela pessoa, né? Como eu e o Emanuel, a gente fala sempre, a mão do cartomante é a mão soberana, então é a visão de quem está abrindo o jogo que vale para mim, né? Eu respeito muito, assim, eu até faço questão de explicar, assim, para os alunos, olha, eu acho que é isso, mas, enfim, você pode pensar de uma outra forma, né? Agora, tinha uma aluna minha perguntando se não depende da casa que cai. O Lenormand não sei, mas o tarô depende da casa que cai, com quem cai e como é que está o contexto. Né? Tudo é que nem na astrologia, né? Tudo você tem que juntar. Para você ter um significado, você tem que juntar o lugar, a vizinhança, a carta, quem está lá, quem está cá, como é que é a história. Né? No Lenormand também, até os pares, né? Quando eu trabalho também com a leitura de pares num determinado momento do jogo, é diferente, por exemplo, quem vem antes, às vezes a mesma dupla vai ter significados diferentes se vem antes, outro depois ou vice-versa, né? É diferente, por exemplo, eu ter um caminho montanha ou ter uma montanha caminho. Eu tenho uma montanha para cruzar ou eu acabei de cruzar uma montanha, né? Então Entendi. Essa posição com certeza interfere. Você sabe que você está falando isso, eu lembrei da lenda do naipe de paus.
Tô falando lenda porque, né, você não sabe de onde as coisas vêm. Mas esse mesmo senhor que eu conheci nesse lugar, ele jogava, o tarô que eles jogavam lá de jogo era o Rider, Uhum. que até é um baralho que eu não gosto. Eu também Porque não. É a primeira, acho ele que você é a primeira pessoa assim. eu sou a única que eu conheço que eu não Então, gosto. Pois é, não, então não gosto somos também. Eu duas. tenho só porque no curso todo mundo sempre vem um aluno que tem, eu falo, não, Eu tá bom, eu nem tenho ele tenho. aqui, mas eu não, Eu não nem tenho. Eu gosto. não gosto, eu não leio ele. Ele fala uma língua que eu não entendo, ele Eu troca o também número não. das cartas, eu não entendo o que ele diz. Eu e ele, a gente não tem a mesma linguagem. E ele estava com esse Raider e ele me contou qual é a lenda do naipe de paus. A lenda do naipe de paus, para ele, é a lenda da árvore de Natal. Olha só, aí eu perguntei, falei, mas qual? Porque a lenda da árvore de Natal, você tem várias lendas, né, da árvore de Natal. E aí ele conta que o naipe de paus, ele nasceu através de um lenhador muito pobre lá no hemisfério norte, em algum lugar daqueles, e que não tinha nada para levar para a família na noite de Natal. Então ele saiu com o machado dele, nevava muito, estava muito frio e eles muito simples e uma vida muito difícil. E aí ele resolveu cortar um pinheiro da floresta e foi buscando no chão o que ele encontrava. Então, uma fruta seca, uma folha diferente, uma casca, enfim, um graveto diferente, com outro formato, uma folha de outra cor. Ele fez um saco com aquele pinheiro e com o que ele foi amealhando no meio do caminho e chegou em casa e montou um pinheirinho de Natal, né? E aí, daí, eles tiraram a lenda dos paus, que é assim, porque para o tarô, o naipe dos paus, não é que ele seja o mais importante, mas é o que mais depende de você. No Lenormand Né? também, assim, O tem que muito paus no jogo, a mais gente demanda muito esforço da pessoa. é o que você vai buscar, é o que você vai fazer, é o que você tem para oferecer, é o que depende de você. Você senta e vai fazer, você vai pensar, você vai usar os recursos, a tua criatividade, os recursos que você tem à mão para construir. Né? Então, essa lenda que ele contou ali da árvore de Natal, até uma lenda que eu gosto muito, meu filho, quando era pequeno, eu contava essas histórias para ele. E exatamente, ele me disse, esse senhor, ele falou assim para mim, quando você num jogo, você tiver um jogo predominantemente de paus, podem até não ser paus tão bons assim, como 10, como 5, né? A maioria dos paus é bom, mas assim, tem umas que são um pouco mais engasgadas, né? Quando a gente vê, e ele me disse isso, eu fiquei com isso na cabeça, essa história tem mais de 30 anos, ele falou assim, olha com mais respeito esta pessoa, porque esta pessoa é uma pessoa que produz, é uma pessoa que batalha, é uma pessoa que tira leite de pedra. Eu nunca mais esqueci isso. Né? Ao mesmo tempo, quando ele me disse, quando você vira um jogo mais recheado de espadas, ou você está na frente de alguém que sofre muito, ou você está na frente de uma pessoa que é assim, muito autossabotadora, né? Eu demorei muito tempo para entender o que ele queria dizer, porque o naipe de espadas é um naipe pesado, ele é um naipe perigoso, né? É o 9 de espadas que a gente não para de ver com esses problemas de saúde, é o 3 de espadas, que são esses cortes com dor, é o 5 de espadas, que é traição atrás de traição. Aliás, esse ano, não entendo isso, não sei como que saiu tanto rato das tocas, né? Tanta, né? Uma competição muito desleal, né? Então, assim, ele falou muito o Ouros e o Copas e ele passou, assim, como se isso não fosse o mais importante, não era o lugar da pegadinha, não era Porque o eu acho lugar que do olhar. o Copas e o Ouros, né? Eu acho que tanto no Lenormand quanto no Tarô é mais zona de conforto, assim, né? No caso, na verdade, do Lenormand, a gente vê que o Ouros, a gente está muito nas mãos do destino. Então, assim, nem sempre é bom,
mas não tem muito o que você possa fazer porque é o destino e não tem muito como mudar aquilo. E nas copas você está muito confortável, né? E isso no tarô ou no Lenormand. Então é aquela coisa que, sei lá, tá bom, mas não vai ter uma grande transformação na vida da pessoa, porque ela não vai precisar se esforçar. O grande esforço está mesmo nas espadas e nos paus, né? Onde você tem como mudar, onde você tem o que fazer, onde depende mais de você, né? Até porque o Copas, por exemplo, você quer conhecer alguém, você não sai de casa, hoje eu vou conhecer alguém. Ou o amigo lá de cima dá uma ajuda, ou você não vai conhecer ninguém, vai tropeçar em porcaria. Não tem como, não tem muito isso. Né? Mas eu fiquei muito impressionada com essas histórias, e na hora que você vai olhando e aprofundando o tarô e aprofundando o mundo, que não sei se místico, não sei se mágico, não sei se histórico, eu não sei, porque eu acho que é uma mistura de tudo. Né? Na hora que você vai descobrindo isso, né, você vai, eu não sei, eu fico horas lendo, né? Eu tenho vários livros de vários autores que veem esses naipes de uma forma muito independentes, né? E o Lenormand, que eu me lembro, assim, ele tem a figura e tem o naipe junto, né? Tem, ele tem o naipe e a gente trabalha muito com a leitura do naipe também. Então, assim, a gente trabalha, por exemplo, com o acúmulo, né, de naipe, de figuras, de números. E às vezes isso muda a própria configuração do jogo. Então, tem jogo, por exemplo, que até seria um jogo, entre aspas, mais ruim ali e tal. Mas quando você vai olhar pelo acúmulo dos naipes, tem uma melhora naquele sentido. E o contrário também acontece. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, que jogo ótimo. Aí quando você vai analisar, tem uma incidência maior de um determinado naipe e aquilo pode indicar um jogo que não é tão bom assim, né? E às vezes a pessoa está iludida, né? Então você está olhando, parece bom, mas não é bem isso. E isso acontece pelo naipe e acontece pelas figuras, né? Tem até uma coisa interessante, né? Que é a questão dos reis e das rainhas, porque a gente sempre tem que ver também a época quando que o baralho foi feito, né? Então, você, por exemplo, tem mais de 3 rainhas, tem 3 rainhas num jogo. 3 rainhas são lágrimas, é sofrimento, né? Você tem você tem 3 reis num jogo, alguma coisa muito boa vai acontecer na sua vida. Na cabeça lá dos antigos é isso, né? Tem três mulheres reunidas, tem 3 rainhas reunidas lá, Vai ter dar fofoca, ruim. vai ter intriga, vai dar ruim, né? Tem 3 homens, tem 4 reis juntos ali, vão fazer bons negócios, vão ter uma solução, estão celebrando alguma coisa importante. A ponto de que, por exemplo, a carta das nuvens, que é uma carta ruim, é uma carta tensa, quando está é um rei, é o rei de paus. Quando ela está num contexto que tem outros 2 reis juntos, a gente já vê essa nuvem de uma maneira melhorada. Né? É uma coisa ali que está nebulosa, mas justamente para te levar para uma situação melhor. Então é interessante porque eu falo que são os níveis do Lenormand. E que muita gente não para ali, né? Vê o significado, acha que é mais ou menos aquilo, mas nossa, tem uma riqueza quando você vai atrás das imagens, do simbolismo, dos naipes. Tem os baralhos que tem os versos também, né? Que é uma coisa que também me interessa muito. Eu também vou muito atrás desse estudo, dessas relações. Então, existem níveis de profundidade de leitura, com certeza. E até numa consulta, eu consigo ver muitas vezes esses níveis dentro da mesma consulta, às vezes falando de assuntos diferentes. Né? Eu acho muito bacana, assim, que eu consigo aprofundar bastante a partir daí. Eu gosto também, eu gosto da complexidade, né? O jogo, ele é mais desafiador para mim no sentido positivo quando ele é mais complexo, quando ele é mais difícil. Né? Aquele jogo que é um jogo simples ninguém porque não tem vida simples, não tem nada simples, né? Mas aquele jogo que é mais fácil, que o jogo está mais tranquilo, que a porta está aberta, ele é muito bom porque você entrega um trabalho muito bacana para o outro. Mas o jogo mais desafiador para mim é aquele jogo que tem um monte de história, um interligado no outro, né? Que parece uma trama de novela, que aquele personagem ele tem várias histórias paralelas em si, né? Eu leio exatamente assim, eu vejo justamente essa questão, assim, eu falo que o baralho ele conta uma história pra gente, né?
E é interessante porque eu amo as histórias, assim como você. Então, assim, até entender, né, por que que essa carta tem um significado mais negativo ou mais positivo, tem um motivo de ser, né? Que tem a ver com aquela Tem. simbologia, que tem a ver com aquele número, que tem a ver com aquele naipe. Tem cartas no Lenormand que se potencializam ou se cancelam, é muito interessante. Tem cartas que, assim, se elas estão juntas, uma anula a outra, uma melhora a outra. Eu vi até que Não, no alguém tarô perguntou não. aqui, então isso é diferente, No né? tarô Então, não. sei lá, você tem Não. o urso, mas sai o cachorro junto, o cachorro avisa que o urso está chegando, então, assim, diminui aquele risco, né? Você tem um pássaro junto com uma cobra, aquela cobra ela perde um pouco daquele significado. Eu acho tão legal isso, porque são sutilezas ali que você tem que estar atento ao jogo e você não vai fazer uma leitura tão profunda e tão completa no decoreba. Que eu acho que no tarô Não. também, né? Por isso que assim, eu acho que assim, a gente tem que estudar, e não é só estudar tarô, e não é só estudar o Lenormand, a gente tem que ir atrás das histórias, das Das lendas, histórias. dos É mitos, né? como se aquilo tivesse que legitimar o que você está dizendo, né? No tarô, por exemplo, você pegar o Sol, que é uma carta boa, o Sol e uma Imperatriz, que é uma dupla boa sempre, com 10 de espadas, que é uma carta bem difícil, uma das mais difíceis para mim, 10, 9, 3 de espadas. São as três que eu mais Então, olho e... Opa! Né? Ali eu respeito aquilo ali. Para mim, elas não anulam, elas apenas dizem o seguinte: olha só, a encrenca está aqui e você está vendo, que a Imperatriz e o Sol, você já tomou posse da história. Então, para mim, ela não anula, ela apenas esclarece. Né? No estudo do tarô, você não tem uma carta que vai abrandar, ela só faz a coisa ficar mais clara. Né? Tanto que eu não acho assim, quando você tem uma carta ruim, ultimamente falando das mortes, né? Você tem ali uma combinação boa com uma carta de morte. Morte nunca é bom, mas assim, pelo menos você pode perder uma pessoa que você já espera. Né? Você não vai passar por uma tragédia, você tem uma perda de alguém que você já está imaginando, sei lá. Eu tinha no meu jogo uma coisa de morte, mas a minha avó de 102 anos faleceu esse ano. Não era uma coisa triste, esperado, óbvio, né? Mas não era fora do script, tava. Não é uma roda da fortuna que vem e muda tudo e de repente, né? Não muda nada. A gente já sabia que aquilo poderia acontecer. Né? E no caso dela, veio até com sol, porque ela engasgou, broncoaspirou, fez uma pneumonia, em 10 horas ela foi. Então, não dá nem para dizer, tadinha, praticamente não sofreu, né? Porque passar por isso dessa forma, ruim, mas assim, para o que foi, eu achei uma bênção. Não ter que parar num hospital, ficar horas entubada, enfim, né? As histórias, o desdobramento disso poderia ter sido uma coisa bem mais difícil. Tem alguém perguntando aqui se o Lenormand é mais fofoqueiro que o tarô. Não, é igualmente fofoqueiro. Eu acho que ele é igual, porque o tarô também tem essa... Isso é uma lenda, né? As pessoas falam, o Lenormand ele é fofoqueiro e tal, mas o tarô ele também conta o que tem que contar, né? O baralho, ele fala, qualquer baralho, ele fala aquilo que ele tem que dizer. Quando eu era adolescente, eu conheci uma pessoa que me impressionou muito, porque ela jogava baralho, tranca, buraco, que fosse. E aí, pelos jogos que você fazia, pelas canastras que você fazia e tal, ela falava, você tá passando por isso na sua vida, né? Tá acontecendo tal coisa. E aquilo me intrigava muito, né? E agora, recentemente, eu até tenho estudado as cartas comuns, né? Tenho estudado, inclusive. E assim, é qualquer baralho, né? E às vezes você fala assim, mas o tarô tem mais imagem, tem mais símbolos, então ele vai falar mais. Não, o baralho comum, que sei lá, um 7 de paus vão ser, sei lá, um 7 de copas vão ser os 7 coraçõezinhos lá, ele pode te falar tanta coisa, né? E ele vai ser também tão objetivo, e ele vai ser também tão fofoqueiro, e ele vai ser também tão profundo. Então, qualquer baralho, desde que a gente entenda aquela linguagem e que a gente saiba fazer aquela leitura,
ele vai contar tudo que a gente precisa saber, porque tem isso, né, Adriana, assim, isso para mim é uma das diferenças entre a astrologia e o tarô. A astrologia a gente vai procurar os assuntos e tudo mais, o tarô vai aparecer aquilo que tem que ser dito naquele momento, né? E quando o tarô ou o Lenormand não querem responder, eu falo, ainda bem que isso não acontece toda hora, né? É, Mas às vezes não quer responder, tem pergunta que a pessoa vai fazer e o baralho não vai responder, é né? verdade. E ponto, porque ele vai mostrar aquilo que tem que ser falado. Mas eu acho que todos eles são fofoqueiros e todos eles contam tudo que a gente precisa saber. Mas você sabe que o meu primeiro baralho era um baralho de jogar buraco, que eu separei, eu tinha 11 anos de idade, e fui escrevendo em cima de cada carta o que eu achava que era. Eu nem sei onde é que foi parar esse baralho, obviamente já foi-se embora há muito tempo, mas eu botei. E engraçado que você falou do sete de paus, que o sete de paus do meu baralho, quando eu inventei o que ele queria dizer, ele era uma carta muito boa. E o sete de paus no tarô não é que ele não é bom, ele é bom, mas ele não é maravilhoso. Engraçado, né? É, então, mas é porque era outro baralho também, né? Então eu acho que Eu tem essa. inventei aqui. Eu acho maravilhoso. Você vê como que tá, né? A coisa já tá lá na origem, né? A gente já começou a investigar, inventar as coisas lá atrás, né? Eu É, fazia um com monte de 11 coisa anos. também. É. Com baralho, sem Inventava, jogava. baralho, né? É, Eu pegava, quando eu era criança, até adolescente, pegava correntinha e ficava fazendo pergunta, como se fosse pêndulo, né? E depois, na vida adulta, eu sei. fui trabalhar com radiestesia. Tem umas coisas que a gente faz lá atrás e que a gente nem tem ideia que aquilo depois... que tem um estudo, né? Que tem uma forma da gente fazer, aprender e ler aquilo. E o sete de paus, eu até comecei a falar dele, mudei, porque justamente no É, Lenormand é a carta dos ratos, né? Eu acho que para sei. mim a pior carta de todas no Lenormand é a É, carta dos ratos. O que eu vi é. ratos no jogo das pessoas esse ano, nossa. Ah, é o cinco de espadas, né? Traição, palhaçada. Agora, você sabe que tem uma moça chamada Etienne que está aqui perguntando, dizendo o seguinte, que ela ficou meio assim com o jogo que fizeram para ela, mas que vendo a gente conversando, deu vontade dela jogar, tentar de novo. Né? O que eu fiz uma bobagem. Vocês estão me vendo? Ah, porque eu Sim, fiz uma bobagem aqui, sei lá o que. Enfim, e aí isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes, por melhor que você seja, por melhor que você leia, por melhor, às vezes você não consegue falar a linguagem daquela pessoa. Né? é Às vezes verdade. você faz um jogo com todo o amor, com toda a dedicação e você não consegue entregar para a pessoa o que ela pede. Né? Isso é muito curioso. Então, essa menina está dizendo isso. Assim, de repente, a pessoa que ela foi, enfim, não estava num dia bom, enfim. Mas acho que a gente não tem que ficar com isso na cabeça. Assim, foi uma experiência ruim, beleza, vamos tentar de novo. E às vezes a experiência pode ser boa até com a mesma pessoa, né? Porque tem isso, tem o momento, tem o cliente, tem o seu momento do cliente. Uma coisa, por exemplo, que eu aprendi lendo Lenormand, que eu não fazia no tarô, eu sei que tem gente que faz isso no tarô, agora eu comecei a tarô, é que no Lenormand a gente tem o hábito de tirar uma carta diagnóstico. Carta que vai dizer se eu posso abrir aquele jogo, se é um bom momento para aquela leitura, se qual é o clima que o jogo vai ter. Essa carta ajuda muito a gente a saber também o tom, a linguagem, a forma de comunicar. É uma coisa bem interessante, assim, de praticar. É uma coisa que eu ensino também nos cursos. Isso eu nunca fiz, é uma boa ideia. Vou experimentar fazer isso. Porque a Dani está perguntando se a É, energia de quem tira influencia. Lógico, claro que influencia, mas eu acho que a nossa, de quem desencadeia o tarô, o baralho, influencia mais, né? Acho que a gente sim. influencia mais do que quem tá. Eu sempre acho que quando dá algum erro, quando acontece alguma coisa, eu penso primeiro em mim e não no outro. Né? Porque quem É, desencadeia o tarô sou eu, não é o outro. O outro vai na minha onda, né? A chave quem tem é a gente, né? com E certeza. elas estão perguntando também se a gente viu alguma coisa para 2021. Isso vai ser um assunto muito longo ainda, né?
Voltou? Acho que tinha dado Tô. uma travadinha. Não, é porque tem uma pessoa insistentemente me ligando Ah, aqui e eu tô aí desligando. atravessa. Pois Alguém, é. eu tava comentando que a gente acho que vai ter que fazer outra live para falar de previsões. Eu queria só comentar aqui que alguém, Fran perguntou se é confuso para nós mesmos, né? Eu falo que assim a gente tem limites para nós mesmos, né? Eu assim tudo que é muito importante na minha vida, se eu peço para outra pessoa ler para mim, fazer a leitura para mim. Claro que no dia a dia eu leio e tal, mas assim os momentos importantes, decisivos, eu tenho alguém sempre que lê para mim. Claro. Vamos ver, estão dizendo que travou, eu acho que voltou, né? Não, é porque entrou ligação Voltou. aqui. Entrou aqui e eu precisei desligar na cara da pessoa. Porque se eu deixar no modo avião, a gente não fala. Pois é. Então, enfim, e eu sou um zero à esquerda com máquina e o Mercúrio retrógrado pelo menos esqueceu da gente nesse tempo aqui. Mas só uma palhinha assim para Vamos? 2021. Gente, nada é igual a 2020, então não tem essa. 2020 já fez o que tinha que fazer, já fez essa lambança. Não, a gente só vai ter que limpar um pouco e tá tudo certo. Nada é igual. Juntar, eu falo que 2021 a gente vai ter que juntar os caquinhos quebrados de 2020, mas a gente não vai mais quebrar tanta coisa como que a gente quebrou esse ano, né? Nossa, que ano? Não. Esse ano ele tá totalmente fora da curva, né? Eu lembro no passado que num simpósio de astrologia que eu estive, que eu participei, palestrei e tal, assim, a grande conversa era que esse seria o pior ano do século, né? E a gente não podia imaginar, assim, exatamente, né? Que ia, na verdade, acho que superar até as nossas expectativas de previsão. Então, com certeza, né? 2021 perto de 2020 vai ser um bálsamo. Vai ser tranquilo. Você sabe que eu vou te falar uma coisa. Desde do ano passado, que eu também estou falando que esse ano ia ser ruim, eu não sei se eu me preparei para uma coisa tão pior. Porque, assim, não estou dizendo que foi bom, não estou dizendo que teve corona bônus, não estou dizendo nada disso, muito longe. Mas eu estava esperando talvez uma coisa mais difícil, com mais manifestações da natureza. E a gente tinha feito essa previsão também, até pela astrologia, pelas cartas, né? Teve muita erupção de vulcão, mas assim, realmente não teve tanto terremoto quanto normalmente tem esse tipo de aspecto, mas eu acho que movimentou de uma outra forma, né? Sabe que na minha cabeça, assim, a gente ia ter epidemia num lugar, a gente ia ter guerra no outro, a gente ia ter uma catástrofe natural no outro. No final das contas, acabou sendo um problemão coletivo e outros diversos problemas que se somaram aí, né? Eu acho que talvez a única coisa, única não é única, mas assim, o ganho que a gente vai ter naturalmente depois que isso acabar, né? Tá dizendo que o ano não acabou, a gente sabe que não acabou. Esse E a céu gente de está no outubro, momento de novembro. crítico, né, Adriana? Esse céu Até metade de novembro, assim, eu falei, gente, entre metade de setembro até metade de novembro é um dos pontos, pelo menos da onde o forma como eu chão tá estou mais vendo. quente, né? Ainda assim, eu acho que essas eleições vão dar muita confusão ainda. A gente ainda não está vivendo um monte de tudo que a gente imaginava, mas eu fico pensando assim, se conseguirem, né? Pelo menos eu não sei se é sonho, se é ilusão, o que é, ou se pode até ser verdade, mas se conseguirem pegar essa vacina, que eu acho que vem em tempo recorde, e abrirem isso para a população mundial, eu acho que já fizeram alguma coisa. Vamos Se não torcer. fracionarem isso, né? Eu tô tentando ser otimista, assim, mas eu acho que a gente só vai ter vacina ano que vem para Sim. todo mundo, né? É só ano que vem. Eu acho que só o ano que vem. E, assim, eu acredito mesmo, assim, que apesar da gente ainda ter tensão, né, de dezembro para frente, eu acredito que em dezembro muda bastante a energia, né? E a partir de Muda. dezembro a gente consegue lidar com as coisas de uma outra forma, um pouco mais leve do que tá agora. Mas E até talvez a gente se arrefecer recuperar, isso né? também. Pois é. Até a gente se recuperar mesmo, eu acho que a gente ainda tem alguns meses pela frente. A Zenete está perguntando, não, a gente já está na segunda onda. Eu acho que a segunda onda já está, ela já emendou aqui, né? Aqui emendou. É. Astrologicamente, a gente teve o pico lá de março, agora a gente está num outro pico aí de tudo, né? De tensão, de Covid, de medos e de tudo mais.
O que vai, assim, a minha ideia é que lá para abril, maio, talvez a gente já consiga estar parte da população vacinada ou com algum tipo de protocolo mais eficiente, enfim. Eu estou imaginando que a gente vai conseguir tirar um pouquinho a cara da quarentena, né? Embora a gente já está flexibilizando um pouco, mas eu confesso que eu não estou totalmente flexível, não. Eu tô bem A Europa é fechada pior. ainda, na verdade. Eu tô É, bem fechada ainda, assim, até por estar acompanhando muita gente que é da área de saúde, né? Eu, infelizmente, é, tive aí amigos que faleceram, muitos clientes doentes também. é. E eu ainda tô bem resguardada aqui. Mas, A assim, gente eu acho fica. que a gente vai aprender a lidar, sabe? A minha visão é que talvez a gente. Os médicos já estão fazendo isso, né? Na Europa mesmo, assim, tá muito pior em termos de contaminação do que em março, mas tem menos mortes, né? Então, acho que também É, eles estão aprendendo a lidar, tem alguns protocolos realmente mais eficientes. Então, eu acredito mesmo que a partir de dezembro ainda tem algumas tensões, até astrologicamente tem. falando, Tem mas eclipse, a né? gente, pois é, tem eclipse, a gente, dia 23 de dezembro, se não me engano, tem Marte faz aspecto tenso com Plutão mais uma vez. Ai, Mas ai, mesmo ai. assim, eu acho que a gente vai começando a Arrefecer um lidar com as pouco, é. coisas de uma outra forma. Tomara, né? Tomara que isso deixe para o mundo, né? Algum tipo de bom legado, né? Que o coletivo possa de verdade fazer bom uso, né? Com certeza. O Instagram já está me avisando que a gente está no final. Eu adorei Kit, falar com né? você. Também, muito prazer, obrigada por aceitar o convite. Quem não sabe, eu conheci a Titi pelo Instagram, numa das lives com a Bárbara Abramo, que é uma das astrólogas assim bastante preparadas, uma das boas cabeças aí da astrologia. E eu conheci a Titi Super. dessa maneira e comecei a acompanhar, gostei, aí mandei um e-mail para ela e ela me respondeu e aqui a gente está. A gente vai fazer mais aí, mais para o Vamos final do fazer. ano, vamos Vamos fazer fazer. mais. Vamos fazer. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela audiência de vocês. Uma ótima semana. Muito obrigada, Titi. Muito prazer. Obrigada, prazer Gostei foi meu. Adorei bastante. nosso papo. Passou rapidíssimo aqui. Passou, Vamos né? falar mais vezes. Vamos. Tudo de bom para Tá bom? vocês. Tchau, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau.